Banco de horas. O que é um banco de horas? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. O banco de horas é um benefício trazido pela legislação trabalhista, pela reforma realizada em 2017. Já existia o termo banco de horas, já é bem utilizado há bastante tempo por muitos ramos de atividade, porém era por força de convenção ou acordo coletivo. Então a legislação já permitia, desde que fosse firmado entre sindicatos, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo entre o sindicato profissional e uma empresa. Com a reforma trabalhista em 2017, foi possível que esse acordo de banco de horas seja também firmado individualmente pela empresa com o seu funcionário. Porém, igualmente acontecia nas convenções coletivas, depende do cumprimento de requisitos. Esses requisitos já são trazidos pelo artigo 59 da CLT. Os principais requisitos: um controle de horas creditadas e horas debitadas, para que no prazo de 6 meses, não havendo a compensação de toda a hora extra exercida pelo profissional, seja então apurado e quitada essas horas extras. Estas horas extras devem ser quitadas em folha de pagamento com o respectivo adicional de hora extra, que geralmente é 50%, mesmo por força de convenção coletiva também, mas a própria legislação já traz a obrigação do acréscimo de 50% nos casos de horas extras. Neste sentido, para você saber se é adequado para sua empresa ou não, é importante uma avaliação. Primeiro, a sua empresa, os seus funcionários têm praticado muito hora extra? Se a prática é excessiva, é muito hora extra, o ideal é avaliar a possibilidade de contratação de um novo funcionário para aquela atividade. Caso seja uma quantidade razoável de hora extra, mas não excessiva, aí sim você pode pensar no banco de horas. Para a implantação do banco de horas, é importante um controle. Esse controle deve ser rigoroso. Então, você tem um controle que o mais seguro é através do próprio controle de jornada. Então, no próprio controle de jornada já é lançada as horas excessivas, acima da 8ª, né, hora extra trabalhada. Então, você, ao final daquele mês, vai verificar quais foram a quantidade de horas creditadas e quais foram a quantidade de horas debitadas, ou seja, que o funcionário se ausentou do trabalho. Havendo diferença, você vai fazer o controle do banco de horas. Então, você credita as horas no banco de horas. Claro, se o funcionário mais se ausentou do trabalho do que fez hora extra, esse saldo vai ser negativo. Então, vai constar o débito de horas do banco de horas. Suponhamos que existiu o crédito de horas. Esse mês existiu o crédito e nos 5 meses seguintes também existiram créditos do banco de horas. Ao final desses 6 meses, deve ser apurado a quantidade de horas debitadas e creditadas. Havendo um saldo positivo, deve haver o pagamento dessas horas extras. Esse pagamento deve observar as regras de pagamento normal das horas extras, ou seja, você vai pagar na folha de pagamento a hora mais o adicional de hora extra. E assim, você zera o banco de horas. O que é importante? Esse banco de horas foi negativo. É isso que o RH precisa cuidar, para que essas horas não sejam negativas. As horas foram negativas, você não pode debitar do funcionário. Então, esse funcionário teve um débito, ele não compensou todas as horas. O banco vai ser zerado.
Então, por isso que é importante o controle, não só para validação na Justiça do Trabalho, mas que esse funcionário não se acostume a se ausentar tanto do trabalho que ele acabe compensando mais horas do que fez, porque ele vai entrar em débito. E esse banco de horas vai precisar ser zerado. Então, é importante, se você pensa em implantar um banco de horas, que seja analisado, verificada a viabilidade e já organizado o cumprimento dos requisitos, em um fluxo que dificilmente haverá erro, falha, para que você não tenha invalidação posteriormente. Era esse o assunto de hoje. Se ficou qualquer dúvida, a gente fica à disposição para esclarecimentos.